Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quadro Parábolas do Senhor Jesus, né? Aprendendo com as parábolas de Jesus. E estamos aí no 12º vídeo, né? Sobre as parábolas, refletindo as parábolas, meditando o que as parábolas de Jesus têm para nos ensinar. E nós iremos meditar hoje sobre a parábola dos 2 filhos. Então, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, tome sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, capítulo 21, versículo 28. São Mateus, capítulo 21, versículo 28. Diz assim o texto para nós. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo arrependimento, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este lhe respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorsos para crer nele. Meus amados irmãos, essa parábola, de Jesus conta dentro do templo, Ele foi ao templo, chegando ao templo, ensinava, anunciava o reino, e no templo os anciões, os anciões que estavam ali no templo, os anciões, os sacerdotes, aí você pode ver isso no versículo 23, nós lemos do 28, você pode ver no versículo 23, os anciões, os chefes dos sacerdotes perguntaram com que autoridade Jesus ensinava. E Jesus perguntou para eles com que autoridade João Batista ensinava. Então eles ficaram murmurando entre si, quando Jesus disse: o batismo de João era de onde? Do céu? Ou o batismo de João era dos homens? Então os fariseus e os anciões do povo ficaram ali entre si, murmurando entre si, e diziam nos seus corações: se nós dissermos que o batismo de João é do céu, então ele nos perguntará: por que vocês não se deixaram batizar por João? E se nós dissermos que é da terra, a multidão que estava no templo, iria ficar indignada, e eles iriam ficar em maus lençóis, porque toda a multidão considerava João Batista um profeta. Então Jesus diz para eles, propõe para eles esta parábola. Um homem, ou seja, Deus, tinha 2 filhos. 2 filhos. Ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Eu vou. Mas depois, ou melhor, ele disse: Não quero. Mas depois, tomado de arrependimento, ele foi. E dirigindo-se ao segundo, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Então Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai? Quem foi que fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia,
mas depois arrependido foi, ou aquele que disse que iria e não foi? Né? Eles disseram, aquele, né, o primeiro que disse que não iria, mas depois foi. Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus, pois João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes arrependimento para nele crer. Jesus estava dizendo, olha, os publicanos são aqueles filhos, né? Aqueles filhos que disseram, eu não vou, mas depois, arrependidos, foram. E vocês são aqueles filhos, aquele filho que disse, eu vou, Senhor, mas não foram. Por que Jesus diz isso? Jesus dá dois exemplos aqui, né? Dois exemplos extraordinários. Ele dá o exemplo de Zaqueu, que nós podemos ver no evangelho que narrou São Lucas, no capítulo 19. Zaqueu, que era publicano, era pecador, era publicano, mestre, ou melhor, chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, Lucas 19. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguindo por causa da multidão, pois era de baixa estatura, correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Então veja, quando Jesus passou por ali, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque preciso ficar em tua casa. Até aí, tudo bem. Até aí, Zaqueu ainda não deu sinal de arrependimento. Até aí, Jesus ainda não tinha dito a Zaqueu que a salvação havia chegado na casa de Zaqueu. Ele disse que queria entrar na casa de Zaqueu e entrou. Jesus é a salvação. Ele foi até a casa de Zaqueu. Mas ele não tinha dito a Zaqueu ainda que a salvação tinha entrado na sua casa. Mesmo Jesus estando lá. Versículo 6, Lucas 19, 6. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo, foi hospedar-se na casa de pecador. Então, os fariseus, os saduceus, os anciões do povo, os escribas, os sumos sacerdotes, murmuravam, né? Dizendo, foi hospedar-se na casa de pecador. E Jesus continua, né? Ou melhor, continua a história. Versículo 8. Zaqueu de pé disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, restituí-lhe o quadrúplo, ou seja, 4 vezes mais. Versículo 9. Aqui é onde Jesus diz. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu é um exemplo clássico daqueles publicanos, pecadores que precederão, ou seja, que entrarão, que passarão à frente dos religiosos da época de Jesus. Quando eu digo religiosos, eu estou falando daqueles que viviam dentro da religião, mas que não tinham ainda feito a vontade do Pai. Zaqueu
é aquele jovem, aquele filho que disse, não vou, mas depois, tomado por arrependimento, disse, eu vou, entrou, foi trabalhar na vinha. O outro exemplo que Jesus dá é de uma prostituta, né? O outro exemplo que Jesus dá é de uma prostituta, a pecadora perdoada e que ama. Então eu não vou ler o texto, mas esta pecadora que é prostituta e que Jesus dá o exemplo que os pecadores, os publicanos, ou seja, Zaqueu, dado aqui como exemplo, precederão os sumos sacerdotes, os anciões do povo, os escribas, os fariseus, no reino dos céus. E a pecadora é aquela mulher, né? Um fariseu, veja, Lucas capítulo 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Então, aí apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora, ou seja, uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então essa mulher, né, ela se joga aos pés de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus, com os pés, ou melhor, com as lágrimas, lavava os pés de Jesus, os cabelos, enxugava os pés de Jesus e enchia os pés de Jesus de beijo. Enchia os pés de Jesus de beijo. E com o alabastro, o vidro de perfume, né, jogou sobre Jesus e aquele perfume, né, cobriu, o cheiro daquele perfume incensou toda a casa. E aquela mulher era pecadora. Então o fariseu, Simão, o fariseu, você lê aí versículo 44, né? 44, Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão, vês esta mulher? Então, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus, vês esta mulher? Entrei em tua casa, né? Ele que era fariseu, entrei em tua casa e não me derramastes água nos pés. Era papel do anfitrião receber aquele que chegava lavando os seus pés. Ela, porém, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me destes um ósculo, um beijo na face, que era costume dos judeus? Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijo. Não me derramastes óleo na cabeça, que também era costume judaico, fazer isso naquele que entrava em sua casa. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por esta razão, eu te digo, seus inúmeros pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Então, meus amados irmãos, quando Jesus diz aqui, o primeiro filho disse que ia trabalhar, ou melhor, disse que não iria trabalhar, mas foi. Esses aí são as prostitutas e os pecadores, que no início da vida demonstra um não com as suas atitudes, um não ao amor de Deus, um não ao chamado de Deus com as suas atitudes. Pecadores públicos, reconhecido por qualquer pessoa que os avistasse. Mas depois, tomados de arrependimento, eles vão para a vinha. O que é a vinha? A vinha é o povo de Deus, é a igreja. O profeta Isaías diz que o Senhor plantou uma vinha. Está lá no capítulo 5 ou 11 de Isaías. O segundo filho disse, eu vou, mas não foi. Ou seja, quem é esse segundo filho que disse, eu vou, mas não foi? É aqueles
é todo aquele que está dentro da igreja, está dentro da religião, de primeira mão diz que é de Jesus, mas com as suas atitudes, com as suas obras, demonstra que não é de Jesus. Ou seja, diz que vai, mas não vai. E o pior, esse segundo filho que disse eu vou e não foi, geralmente é aquele que aponta o dedo para aquele primeiro que disse que não iria e que depois arrependido foi. Ou seja, aquele que está dentro geralmente aponta o dedo para aquele que está fora, condenando, dizendo que eles, como por exemplo os fariseus, os publicanos, quando os fariseus, os saduceus, os anciões do povo, quando viram Jesus ir até a casa de Zaqueu, começaram a dizer: ele vai comer com os pecadores? Ou acontece aquilo que aconteceu com o fariseu Simão, quando Jesus está em sua casa, entra ali uma pecadora e ele diz: se ele soubesse quem é esta mulher, ele não deixaria que lhe tocasse. Por quê? Porque aquele hipócrita, aquele fariseu, aquele que muitas vezes está dentro, não quer deixar que quem está fora entre. E é aí que Jesus fala muito pesado. Agora perceba, meus irmãos, que Jesus aqui chama a atenção daqueles que estão dentro e não querem que os que estão fora entrem. Certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado também com isso, porque senão, do contrário, nós poderemos fazer aquilo que o mundo pagão, aquilo que os inimigos da igreja acusa a igreja de ser hipócrita. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre questões pessoais. Eu digo que sou de Jesus, mas as minhas obras demonstram o contrário, e ao demonstrar o contrário, eu ainda acuso aqueles que, na minha perspectiva, são indignos do perdão de Deus. Na minha perspectiva. E Jesus mostra isso aqui muito claro. A parábola dos dois filhos é para falar exatamente sobre aqueles que aparentemente não tinham condição alguma de se tornar filho e de ir trabalhar na vinha do seu pai, se tornam. E aqueles que aparentemente eram filhos, estavam dentro da casa, não aceitavam aquilo que é a autoridade do pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos ajude e nos guarde de todo mal.